Essa chave virou pra mim foi na pandemia. Mas o Assim, que aconteceu, assim, que você percebeu? assim, Nossa, é porque eu vivi para meus filhos, vivi para minha casa, e aquilo pra mim me satisfazia, assim. E eu nunca olhei pra mim, só que aí quando eu cheguei na pandemia e eu fiquei em casa, sem nada pra fazer, eu me deparei comigo. E olha, falando agora, pegando o gancho da Elisa, é isso mesmo. As mulheres não se aceitam e não praticam, né, autoestima e tudo mais. Por quê? Porque tem os filhos, tem a casa. Então eu sempre falo, mulherada, pra vocês. Elisa, já vou deixar você terminar de contar. Se ama em primeiro lugar. Não é egoísmo, mulher. Não é egoísmo. Você deixar o filho pra depois, o marido pra depois. Você primeiro. Você tem que se arrumar primeiro. Você tem que comer primeiro, depois os outros. Isso eu falei muito na sua cabeça quando você tratava comigo. Porque é o que a gente tem que fazer pra começar a se aceitar. Porque a gente vem muito desse servir. Sabe? A mulher ela serve demais. Então a mulher sempre se anula por último. As nossas avós sentavam na mesa para comer por último, né? Comia o que sobrava. Sobrava. As mães comiam comida gelada, né? Primeiro os filhos, primeiro o marido. Não, tá errado, mulher. Primeiro você. Como que você quer cuidar do outro? Não é? Então, eu aprendi assim, eu fui, aí virou essa chave assim, eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui, já tô numa idade mais avançada, né, assim, que já não sou mais uma adolescente, uma jovem, e eu comecei a olhar pra mim, eu pensar no meu futuro, né, pensar no meu futuro, como que vai ser a hora que meus filhos crescerem, e como eu vou estar lá? Aí eu comecei a pensar assim, né, vou estar saudável. Eu não fazia um exame, não fazia nada, era, vamos supor, ir no médico. No médico eram meus filhos primeiros, depois eu. Se der esse tempo. E nisso parava um bom tempo. E uma vez, eu vou contar uma história que eu tive a minha menina, e ela, assim, ela é bem levadinha, então ela puxava muito de mim, né? E eu acabei esquecendo de mim mesma. E um dia eu acordei, gente, com uma dor de dente. Uma dor de dente, assim, insuportável. Aí eu peguei e fui no dentista. E o dentista olhou pra mim e falou assim: qual foi a última vez que você veio no dentista? Aí eu falei, não sei. Aí ele foi olhar lá, fazia 5 anos que eu não tinha ido no dentista. É lógico que ia dar um canalzinho ali, né? E o canal doeu. Aí naquilo lá eu tava tão abalada, porque tava doendo, eu tava com uma fase difícil na minha vida, e eu comecei a chorar. Comecei a chorar no dentista. E eu falei pra ele assim: você tem razão, porque eu não cuidava de mim. Um simples dente. você percebeu, né? Foi um insight, assim, nossa, faz 5 anos que eu não cuido de mim, da minha boca, dos meus dentes, né? Até o doutor Melo Carvalho tá por aí. Olha, doutor, 5 anos sem ir no dentista. O que diríamos pra ela? Então, aí que eu percebi, falei assim, gente, faz 5 anos que eu não vou no dentista. Aí fui ver, fazia bastante tempo que eu não ia no médico. E tudo aquilo, eu começou a cair minha ficha. Eu falei assim, Deus, eu tenho que cuidar de mim. Né, eu e Deus ali falando, eu tenho que cuidar de mim, e aí eu comecei a correr atrás do meu cuidado, de ver, comecei pela saúde, aí depois eu fui cuidando do meu mental, porque o mental também é muito importante. Sim. Porque se a gente não virar a chave de pensar positivo, você sempre vai pensar negativo. Sim. A tendência da gente é passar negativo. E é algo que a gente tem que trabalhar, né? Porque então, você sabe que você tem que pensar positivo, ter fé, pensar coisas boas, mas de repente você se pega pensando alguma coisa ruim. Não. E aí, se você se conhece, tem esse propósito, não, eu quero estar sempre numa energia positiva, você já vira isso e muda o que você tá pensando naquele momento, né? Então, quando eu fazia a terapia com a Mila ela me ajudou nessa parte, porque ela perguntava pra mim assim, como foi a sua semana? Eu só no negativo. Você falava só as coisas só ruins. as coisas ruins. Aí a Mila falou assim, e o positivo? Aí que eu ia pensar no que tinha positivo. Aí nisso me ajudou bastante também. Porque, na verdade, o ser humano, ele só foca em coisas ruins. O ser humano é assim. Não só, né, nós, assim, mulheres. Mas o ser humano, ele busca ver defeito em tudo, reclamar de tudo,
sabe? Pra depois ele focar no bom, no positivo, nas coisas boas da vida dele. E quando você vira essa chave, as coisas começam a fluir, as coisas fluem neles. Tudo começa a fluir. Que você fica bem, né? A pessoa que só reclama, eu ainda brinco, gente, se a pessoa só reclama, você sai de perto, que pega. E pega mesmo. Pega.